Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. O tema da aula de hoje é importantíssimo porque são as aplicações, ou seja, exercícios muito parecidos com aqueles que você vai enfrentar no dia da prova de vestibular. Preparado então? Vamos à nossa primeira aplicação e vamos ler, porque toda prova de vestibular hoje tem texto para você ler e interpretar. Preparado para ler junto comigo? Vamos lá! Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la como uma tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos, eu voltei com uma escova de dente e lhe entreguei. Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, você pode também varrer a calçada. Depois disso, não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida. Um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ver se você percebeu alguns detalhes no texto. Primeiro, é um texto em prosa, não é poema, não é poesia. Segundo detalhe, ele é narrativo, ele conta um episódio, ele narra uma história com personagem e tudo mais. Terceiro detalhe, a divisão em parágrafos. Olha como você percebe, mesmo sem ler. Temos um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos e você percebeu que não há limite, porque quem manda nisso é o escritor. Outro detalhe importante é o autor. O Luiz Fernando Veríssimo pode estar na sua prova de literatura, porque ele é um dos autores mais lidos na literatura de hoje, a famosa literatura contemporânea. E qual é a linha dele? Sempre a linha da crônica ou do conto, com boa dose de humor, como você acabou de perceber. E agora vamos à questão propriamente dita. Olha a primeira delas. Dê a classe gramatical de cada palavra da seguinte frase. Depois disso, não me lembro de mais nada. Veja, é aquela preocupação da morfologia. Você vai olhar para cada palavra da frase e apenas tentar dizer qual é a classe gramatical. Acredite, é a base de tudo. Quando você bate o olho no depois, tem que chamar de advérbio. Quando bate o olho no disso, naturalmente, preposição mais pronome demonstrativo. É a famosa fusão do de mais isso. O não você já está de bem, é advérbio. E o me chama-se pronome que integra o verbo. Por hora, só vá ouvindo, anotando os nomes, observando, depois você se aprofunda nesse item. É um pronome átono, ninguém pode negar, mas ele é o famoso PIV, o pronome que integra o verbo. Aí vem o lembro, que você sabe que a forma verbal é o presente do indicativo, vem o de, preposição novamente, o mais, pronome indefinido. E aí chegamos a uma palavra especial, porque para bem da verdade, diante de uma frase, os examinadores vão selecionar principalmente aquelas palavras que você tem dúvidas sobre a classe gramatical ou ainda palavras que você entendeu de modo equivocado. É muito comum que o brasileiro adulto olhe para o mais e pense em advérbio de intensidade. Mas você vai aprender a diferenciar o advérbio mais do pronome indefinido mais. E a palavra nada não tem armadilha, quando ela aparece, está no papel de pronome indefinido. Vamos dar um destaque para você sobre a palavra mais. É sempre assim, diante de uma questão, eu quero que você fixe o olhar, fixe a atenção em cima daquilo que mais é cobrado nas provas de vestibulares. O mais é uma palavra especial, porque o mais pode ser um advérbio de intensidade, como você aprendeu desde criança, desde que modifique um verbo ou um adjetivo. É o que ocorre, por exemplo, na frase, precisamos ler mais. Claro que o mais intensifica a ação de ler, que é verbo, então advérbio de intensidade. Olha a segunda frase, hoje você está mais atuante. Note que a função do mais é intensificar o atuante, que é um
adjetivo. Então, se o mais apareceu ao lado de um adjetivo, advérbio de intensidade. Mas olhe como há o mais, muito especial, muitas vezes ignorado pela maioria dos adultos, que é o mais pronome definido. Ele vai aparecer ao lado de um substantivo ou ao lado de outro pronome. É o que aconteceu no texto. Quando o autor escreveu não precisa dizer mais nada, a palavra mais intensifica nada. Como nada é um pronome, o mais também é pronome, classificação de pronome indefinido. E quando você leia mais textos, que é um conselho para você que vai fazer prova de vestibular, a palavra mais aumenta a quantidade de textos. Naturalmente, como textos é substantivo, a palavra mais é um pronome indefinido. Compreendeu? Vamos então à segunda questão da nossa aplicação número 1. Dê a função das palavras ou expressões retiradas da seguinte frase. Depois disso, não me lembro de mais nada. Veja como mudou o foco. Não quero mais a classe gramatical. Eu quero agora a função sintática das palavras da frase. Preparado? Aí você vai trabalhar por bloco. Às vezes não é uma palavra só, mas um conjunto de palavras. Por exemplo, o depois disso traz para a frase, para o contexto, a ideia de tempo. Aí você vai chamar de adjunto adverbial de tempo. Note que a sintaxe valoriza a ideia. Duas ou mais palavras se juntam para formar uma ideia. Se a ideia é de tempo, adjunto adverbial de tempo. O me não tem função sintática, porque lembro que nós falamos sobre o me lá na morfologia, que ele é o PIV, o pronome que integra o verbo. E a expressão de mais nada, note que no contexto ela completa o sentido do verbo lembrar, que na verdade é o verbo lembrar-se. Portanto, o objeto indireto, o complemento indireto de lembrar-se. Percebeu? E aí vem o destaque. Você está de bem com o me? Você sabe que a língua não tem um, mas tem 4 mis? Vamos olhar para cada um deles? A língua tem um mi que se iguala a mi. É o objeto direto de uma frase. Por exemplo, na frase, ela ainda me ama. Se nós isolarmos o me, ele corresponde a mim e tem o papel de objeto direto do verbo amar. Perfeito? Tem um me que também se iguala a mim, mas o papel é de objeto indireto. E quem manda nisso é o verbo. Quando você lê, ela não me obedece mais, como o verbo obedecer é transitivo e indireto, o me agora está no papel de objeto indireto. Então, bem interessante esses dois primeiros papéis. Depende do verbo. O me, numa frase é OD e na outra frase ele é OI com a maior naturalidade. O terceiro mi, ele não tem sinônimo, porque ele é o mi que integra o verbo. É aquela partezinha que pertence ao próprio verbo. É como se o verbo já nascesse com o pronome, como é, por exemplo, o verbo lembrar-se, ou esquecer-se, ou recordar-se, ou admirar-se. Esse me que é PIV é o pronome que integra o verbo. Olha a frase. Ainda me lembro dos passeios de canoa. Claro que nesta frase o me faz parte do verbo lembrar e é PIV. E o me número 4, que é igual a meu, minha, um dos mais presentes em provas ultimamente, ele dá a ideia de posse. Portanto, ele é ADN, ele é adjunto adnominal. Olhe para a frase, levaram-me todos os documentos. O que se quer dizer com o me nessa frase? Levaram todos os meus documentos. Note que o valor do me é de posse e ele automaticamente será ADN, adjunto adnominal. Combinado, então? Vamos, então, à nossa questão número 3. Olha a proposta. Dê a classe gramatical de cada palavra da seguinte frase. Eu olhei em silêncio por um tempo. Olha, é um desafio. Desafio que você precisa vencer, porque é a base de tudo. Você dá conta de olhar para cada palavra e pensar na classe gramatical? Olha, o pronome eu, pronome pessoal reto. Lembre que a palavra reto em gramática significa sujeito, né? A aula de biologia. Portanto, é aluno que olha para a palavra reto, pensa em outra coisa, mas para a gramática é um pronome pessoal fazendo o papel de sujeito. Olhei é o verbo e é só isso. Quando você lê e percebe o verbo, pode perceber, por exemplo, que ele está no passado. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou. Isso é interessante. O em é preposição e não muda, é uma preposição bem tradicional. Silêncio é substantivo, não há armadilha. O pô é preposição,
Mas lembre que a língua tem um por que é verbo. Já percebeu a diferença? Quando ele é verbo, tem acento, um acento resistente, existe até hoje, e quando ele é preposição, não tem. O é artigo indefinido e a palavra tempo é um substantivo. Esse é o desafio morfológico. Lê uma frase e você reconhece a classe gramatical de cada palavra usada. Preparado para a questão número 4? Vamos comigo. Olha, dê a função sintática das palavras ou expressões retiradas da seguinte frase. Eu olhei em silêncio por um tempo. Veja, é a mesma frase, as mesmas palavras, mas agora eu quero outro olhar seu. É o olhar sintático para a frase. Veja como a sintaxe ela trabalha em blocos, portanto, eu é o sujeito simples e a expressão em silêncio é o adjunto adverbial de modo. Você que aprendeu com o nome de locução adverbial de modo, parabéns, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença. E a expressão por um tempo, naturalmente, adjunto adverbial de lugar. Vá anotando os detalhes. As palavras se juntam para formar uma ideia. O em e o silêncio se juntaram para formar uma ideia de modo. E as três palavras, o por um tempo, preposição, o artigo e o substantivo se juntaram para formar o adjunto adverbial de tempo, naturalmente. Tranquilo até aí? Vamos então à nossa quinta questão. Olhe a proposta. Dê a classe gramatical de cada palavra da seguinte frase. Você pode também varrer a calçada. A leitura é fundamental porque quando você leu o pode sem acento, naturalmente não pode ser pôde. Olhe como a língua tem as duas palavras, o pôde com acento circunflexo e o pode naturalmente sem o acento. Mas o que eu quero é testar se você está de bem com cada palavra da frase. O que é o você? Pronome de tratamento é uma coisa fixa, o pode. Veja como são dois verbos, pode varrer. Então, o pode é o verbo poder auxiliar. Naturalmente, ele virá acompanhado de outro verbo chamado de principal. Portanto, na letra C, o varrer é o nome do verbo, é o infinitivo e é o verbo principal. Note que todas essas conclusões fazem parte da morfologia. Enxergar o verbo, enxergar que é principal porque tem um outro auxiliar e, naturalmente, enxergar que está no infinitivo. E de todas as palavras, a mais desafiadora é o a, porque existe o a artigo, o a preposição, o a pronome pessoal, oblíquo átono, e ainda tem um a que é pronome demonstrativo. Mas como ele apareceu ao lado de calçada, calçada é substantivo, o a é artigo definido. Portanto, você deu um passeio pela morfologia com todas as palavras da frase. Preparado para a próxima questão? Olha a proposta. É a mesma frase anterior, mas queremos que você escolha uma letra incorreta, uma afirmativa incorreta. Vou ler e vamos ver se você percebe um equívoco. Letra A diz que a frase contém locução verbal. Será que contém? Letra B de bola, trata-se de período simples, oração absoluta. Letra C, trata-se de período composto, duas orações. Letra D, o monossílabo A é adjunta adnominal. E a letra E, o substantivo calçada, é o núcleo do complemento verbal. Quer saber qual é a resposta? Olha, é dedução lógica. Algumas coisas que nós afirmamos é para testar como você está absorvendo todas essas lições. Por exemplo, a letra B de bola diz, trata-se de período simples, oração absoluta. Note que são dois verbos, mas um deles é auxiliar e o outro é principal. Aí vem a dúvida. Se eu tenho dois verbos, um auxiliar e outro principal, eu conto duas orações ou apenas uma? Apenas uma. Só conta ou só se conta o verbo principal. E a letra C diz, trata-se de período composto, duas orações. Olha o conflito. Se o período é simples, oração absoluta, naturalmente não pode ser composto. Então, você que olhou, pensou e concluiu que é a letra C, você está de parabéns. Você acertou. Vamos então à aplicação número 2 e mais um texto para você interpretar. Não se assuste, porque no dia da prova, você pode ter uma prova boazinha com apenas um texto, não é bom confiar. Ou uma prova média com 2 textos para você interpretar.
mas acredite, às vezes a banca exagera e você tem 3, 4 textos da mesma prova e tem que estar habituado a ler todos eles e não perder o raciocínio. Vamos ler comigo? Vamos lá. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz: você quer casar comigo? Ele respondeu: não. E a moça viveu feliz para sempre, foi viajar, fez compras, conheceu muitos outros rapazes, visitou muitos lugares, foi morar na praia, comprou outro carro, mobiliou sua casa, sempre estava sorrindo e de bom humor, nunca lhe faltava nada, bebia cerveja com as amigas, sempre que estava com vontade e ninguém mandava nela. O rapaz ficou barrigudo, careca, o pinto caiu, a bunda murchou, ficou sozinho e pobre, pois não se constrói nada sem uma mulher. E aí, meu amigo, minha amiga, gostou do texto que leu comigo? É a nossa aplicação número 2 e olha os detalhes. É mais um texto em prosa e o autor, o Luiz Fernando Veríssimo, pode estar na sua prova de literatura, porque ele é um autor famoso da literatura contemporânea. Viu a divisão em parágrafos? Viu o gênero que é narrativo? Portanto, conte comigo a quantidade de parágrafos. Eu acho que você sozinho vai olhar e mesmo sem ler vai contar 6. Naturalmente, você dá conta de perceber a quantidade de orações no 5º parágrafo. Quer ver? Olha, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e no 5º parágrafo vai atrás dos verbos. Olha que já destaquei para você, são 13 verbos, naturalmente 13 orações. Não tem muita armadilha, mas fique preparado para contar a locução verbal. E quando aparecer locução verbal, quem manda é o verbo principal. E a quantidade de locuções verbais no 5º parágrafo, naturalmente 3. Por isso, você tem de estar de bem com a morfologia e principalmente com os verbos, porque é uma proposta muito comum em dia de prova de vestibular. A quantidade de orações dentro de determinado período ou de determinado parágrafo. Vamos à primeira questão da nossa aplicação 2. Dê a classe gramatical das palavras retiradas da seguinte frase. Era uma vez uma linda moça que perguntou a um lindo rapaz. Olha, de todas as palavras listadas, né, eu estou dando um castigo a você, o famoso castigo morfológico, eu quero que você olhe bem para o quê? Mas o era é verbo, o verbo ser é o imperfeito do indicativo. O uma é o artigo indefinido. Você sabe que vai fazer o papel de adjunto adnominal. A palavra vez é substantivo, nenhuma armadilha. Moça, substantivo. E como você tem a sequência moça linda ou linda moça, substantivo e adjetivo. E aí o que? Quando o que se igualar a qual, veja que é moça a qual, você tem a identidade do que? Pronome. Nunca é conjunção. Chama-se pronome relativo. Aí o perguntou que é verbo. O azinho, sempre muito especial, está no papel de preposição, não pode ter função sintática, e a palavra rapaz é um substantivo. Veja que a palavra mais importante é o que? E é sobre ele que eu quero falar com você agora. A língua tem muitos ques, mas eu quero destacar nesta aula de hoje aquele que se iguala a qual. Pode ser o qual, a qual, os quais ou as quais. Depende do contexto, não é para decorar, mas para ler adequadamente. E quando essa identidade for possível, 3 detalhes. O nome dele, que é pronome relativo, o papel de começar uma oração subordinada adjetiva, veja bem, nunca será uma oração substantiva, sempre uma oração adjetiva. E o papel de representar um substantivo ou um pronome que está antes, nunca representando algo que venha depois. Tranquilo até aí? E agora vamos à segunda questão, com a mesma frase da questão anterior, mas eu quero a sua leitura sintática. O que é uma linda moça? Naturalmente está no papel de sujeito, é uma dedução lógica, você lê e percebe imediatamente. E você já entendeu que se linda é um adjetivo, é adjunto adnominal. O uma é artigo, automaticamente adjunto adnominal. E quem é o núcleo do sujeito? Naturalmente o substantivo é a palavra moça. A expressão uma vez, ela caracteriza tempo, portanto você tem adjunto adverbial de tempo.
E a expressão "ah, um lindo rapaz", veja que começa com preposição, é o objeto indireto. Veja que objeto indireto naturalmente virá acompanhado por uma preposição. E a palavra rapaz é o núcleo do objeto indireto. Portanto, você tem a sequência morfológica e automaticamente dá conta de fazer a dedução sintática. Preparado para a questão número 3, é um detalhe da frase. Nós agora queremos o sujeito de perguntou. Aí vem na letra A, sujeito simples, moça. Letra B, simples, rapaz. Letra C, simples, vez. E na letra D, simples, pronome relativo, o quê? Olha a dúvida cruel. Nós temos 2 substantivos, 3 substantivos e um pronome relativo. A pergunta que não quer calar é: será que o pronome relativo tem a chance de ser o sujeito de uma frase? Anote, tem todas as chances. Por quê? Porque quando o que se iguala a qual, não vai ficar assustado, ele pode ter 7 funções sintáticas. Ou seja, quase todas as funções do substantivo serão também as funções da partícula que, quando ele é pronome relativo. E aí, claro, né, como eu tenho, olha a leitura de novo. Era uma vez uma linda moça, a qual perguntou a um lindo rapaz. Quem representa moça é o pronome que. E a resposta, então, vai ser a letra D de dado, só para você tomar consciência da importância que tem a partícula que dentro de uma frase. Tranquilo até aí? Vamos, então, à questão número 4. Olha o texto. O rapaz ficou barrigudo, careca, o pinto caiu, a bunda murchou, ficou sozinho e pobre, pois não se constrói nada sem uma mulher. Pronto, você já leu, achou interessante, achou engraçado, mas o que eu quero é a quantidade de orações neste período. Você é capaz de dizer? Letra A diz que são 2 orações, letra B 3, letra C 4, letra D 5 e letra E 6. Contando os verbos naturalmente. Vamos contar comigo? Você tem o verbo ficar, está destacado para você. Você tem o verbo cair, é o segundo. Murchar é o terceiro. Ficou sozinho, o verbo ficar é o quarto. E não se constrói nada sem uma mulher. O verbo construir é o quinto verbo. Pronto, não há segredo. Ou segredo é só na leitura, não tropeçar nos verbos. 5 verbos, naturalmente, 5 orações. Você que antes de mim ficou com a letra D de dado, pronto, está de bem com essa lógica, está de bem com a morfologia e também com a sintaxe. Tranquilo, não é? Preparado para a quinta questão? Eu só quero saber se o período contém apenas um adjetivo, 2 adjetivos, 3, 4 ou 5. É o detalhe morfológico. No ato da leitura, você é capaz de perceber quem é substantivo, quem é adjetivo? Vamos ler de novo para ver se você tem condições de acertar a quantidade? O rapaz ficou barrigudo. Rapaz, barrigudo. Barrigudo é adjetivo. Careca é adjetivo. Aí depois tem que o rapaz ficou sozinho. Sozinho é o adjetivo, já é o nosso terceiro adjetivo, concorda? É o terceiro? É o barrigudo de rapaz, é o careca de rapaz e agora sozinho também de rapaz. 3. E pobre, naturalmente pobre também é adjetivo. Conclusão, no período inteiro relacionado a rapaz, que é substantivo, nós encontramos 4 adjetivos. Acredite, é o normal no dia de uma prova que você leia, perceba verbo, perceba substantivo e perceba adjetivo. E agora a nossa sexta e última questão desta aula. Vamos para uma frase. E a moça foi viajar, foi morar na praia, sempre estava sorrindo, bebia cerveja com as amigas, sempre que estava com vontade. E a proposta é que você assinale uma letra errada sobre o período acima. Olha agora como nós vamos cobrar na letra A que o período contém 5 orações. Qual é o segredo? Contar os verbos. Na letra B de bola, vamos dizer que o período contém 3 locuções verbais. Qual é o segredo? Encontrar a sequência de verbo auxiliar e verbo principal. Na letra C, vamos propor que os verbos viajar, morar e sorrir
são intransitivos. Vai uma dica para você. Quando é que um verbo é chamado de intransitivo? Quando ele não tem complemento verbal. E não invente, complementos verbais na língua são apenas dois, o objeto direto e o objeto indireto. A letra D diz que a expressão com as amigas é um adjunto adverbial. E a letra E diz que a última oração do período tem ideia de concessão. Não esqueça que nós queremos uma letra errada. E eu quero chamar a sua atenção para a ideia de concessão. Por que chamar a atenção sobre ela? Porque a ideia de concessão é a mesma coisa que oposição. Quando ela estiver numa frase, é porque duas ideias se chocam, duas ideias se opõem, e aí você tem umas palavras especiais. Você já fez uma lista, né, das preposições essenciais, e agora eu quero que você faça uma lista das palavras que na frase traduzem concessão. Primeiro, na sequência, a ideia de concessão é uma ideia adverbial. Se contiver verbo, oração subordinada, adverbial. No item 2, a ideia que se opõe à oração principal, mas não evita que ela ocorra. Naturalmente, uma ideia de oposição não é o processo de coordenação, é o processo de subordinação. E no item 3, as conjunções ou locuções conjuntivas adverbiais concessivas. Essa lista eu quero que você retire daí, coloque num papel, pregue na porta do banheiro, da parede do quarto, para você olhar várias vezes. É o embora, o conquanto, o ainda que, o apesar de, ou apesar de que, o por mais que, o por menos que, o não obstante e o apesar de. Quando você percebe a ideia, até que essas palavras não ficam tão importantes, mas elas constituem um guia seguro para que você bata o olho nessas palavras ou expressões e associe obrigatoriamente a ideia de concessão. Perfeito? Voltando à questão, espero que você tenha ficado com a letra E. É exatamente o equívoco na frase que nós propusemos. Vamos revisar o que você aprendeu na aula de hoje. Você deu um passeio por duas análises, a análise morfológica e, naturalmente, a análise ou leitura sintática. É o padrão das nossas aulas, que você vá melhorando ao mesmo tempo nas duas leituras. Você reforçou a ideia do mais, naturalmente não confundiu o mais, que aparece ao lado de verbo, é advérbio, ou mais que aparece ao lado de um substantivo, que é pronome indefinido. Você ficou de bem com o me, naturalmente percebendo os quatro, o que é objeto direto, o que é indireto, aquele que não tem sinônimo, que é pive, e naturalmente aquele que se iguala à posse, meu, minha, que é adjunta adnominal. Você percebeu que o que igual a qual é um pronome relativo, inicia a oração subordinada adjetiva e representa sempre um substantivo ou um pronome anterior. E ainda percebeu a ideia de concessão, fez até uma lista de palavras importantes, como o embora, o conquanto, o apesar de e o não obstante. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua presença aqui no pré-calouro da UEA e convidá-lo para a nossa próxima aula, numa sequência que você está anotando, só vai beneficiá-lo no dia da prova de vestibular.